Então, essa norma, com base na Lei de Registros Públicos e também na Lei de Imprensa, porque a Lei de Imprensa ela repete exatamente essa legislação. Isso também é um bom tema para que vocês tenham ciência, que a Lei de Imprensa, há uns anos atrás, ela foi questionada no STF em diversos dispositivos. Diversos dispositivos. Nenhum deles afetou, nenhum deles dizia foi questionado a respeito desses artigos que se repetem na Lei de Registros Públicos. Então, eventual questão até inconstitucional, vocês vão ver amanhã que às vezes cai assim. Mas caiu aqui uma matéria inconstitucional de registros públicos. O STF julgou diversos dispositivos acerca da Lei de Imprensa, declarando inconstitucional os que diziam respeito à matrícula. Portanto, a Lei 6.015 não deve ser aplicada ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem nada a ver. Declarou diversos artigos inconstitucionais, nenhum deles a respeito da matrícula. Então, a matrícula é uma espécie de cadastro. Não confere personalidade jurídica ao jornal, ou à rádio, ou à empresa noticiosa. Não confere. Ela vai ter uma matrícula. Então, matrícula não é sinônimo, né, de constituição de pessoa jurídica. Então, vocês vão lembrar também que as pessoas jurídicas, elas se constituem com o registro. E que algumas sociedades, são sociedades, né, que não estão sujeitas a registro, mas isso não confere personalidade jurídica a elas, tá, na legislação. Isso é um pouco... Eu não gosto muito de entrar em matérias que não são específicas, títulos e documentos de pessoas jurídicas, porque isso aí, querendo ou não, vocês acabam estudando em empresarial, né, e tipos societários, etc. Ou até, às vezes, entrar em matéria de outros professores. Mas a gente precisa fazer essa ligação e, às vezes, até recordar de por que existe isso. Então, matrícula, vocês já sabem, não é uma constituição de personalidade jurídica, é uma espécie de cadastro. Então, talvez... matrícula é matrícula, mas para ajudar vocês a entenderem, é cadastro, tá? Uma espécie de cadastro dessas pessoas ou empresas que exercem essas atividades. E aí, dentro dos requisitos de lei, vocês vão lembrar que está, inclusive, um dos requisitos está previsto, é o estatuto jurídico, por exemplo, o contrato registrado na junta, pode vir dessa forma na questão, ou a prova de constituição da pessoa jurídica que é proprietária daquela empresa noticiosa. Então, aí na prática alguns me perguntavam, mas Marcos, como é que vai juntar o contrato social se ele vai registrar agora? Não, mas aí que está, não constitui personalidade jurídica. Então, o processo de matrícula será o mesmo do registro para as associações, sociedades e fundações. O processo, vamos pensar assim, apresenta e registra? Lembre-se que não. Apresenta, protocola, qualifica, pode ter suscitação de dúvida, volta, e aí sim vai registrar ou matricular, né? Mas pelo mesmo processo. Então, não vai chegar lá e vai matricular, não. Vai chegar, vai protocolar, vai qualificar e aí vai fazer a matrícula. Para a abertura da matrícula, o oficial observar o procedimento atinente ao registro das associações e fundações. Então, mesma coisa, né? Protocolo, o andamento Questão. Já inauguramos com questão. Então, aqui, quanto ao requerimento para a prática de registro de pessoa jurídica, deverá ser firmado pelo apresentante, sempre com firma reconhecida, deverá ser firmado pelo representante, sempre com firma reconhecida, é dispensado o reconhecimento de firma para a prática de registro de pessoa jurídica não empresária. Vamos deixar aí 1 minuto para vocês pensarem a respeito dessa questão.
Tempo esgotado, pessoal. Vejam que quando a gente vai fazer a prova, a gente tem o ideal é a gente já deixar aquele tempo de prova, e às vezes o tempo é apertado, 4 horas ou 5 horas, porque algumas questões são bem extensas. Então a gente tem que dividir, na prova, dividir o tempo que a gente tem para fazer ela para cada questão. E às vezes é melhor pular ela, deixar por último e ir avançando para aquelas um pouco mais complicadas. Então 1 minuto parece bastante, mas passa voando, né? A gente já teve a oportunidade então de falar desse tema, então a gente já está apto para responder essa pergunta, e mais do que isso, a gente já está apto a analisar item por item e excluir ou incluir na resposta fundamentadamente. Então, inclusive, distinguindo, né, as atividades dos cartórios, de RCPJ para RTD, que já tinha dado a dica antes. Então, deverá ser quanto à prática de ato de registro de pessoa jurídica. Então, aqui já dá a entender que não é um ato de títulos e documentos, é um ato de registro civil de pessoas jurídicas, e que aí o apresentante já está descartado, né? O RCPJ, como vocês viram, ele é muito mais formal, e então o apresentante aqui eliminaria, né? Aqui já elimina essa hipótese. Deverá ser firmado pelo representante. Vocês, inclusive, até já viram que poderia ser presentante ou representante, né? E sempre com firma reconhecida. Parece correta, né? Parece correta. E aí vocês viram que é dispensado o reconhecimento de firma para a prática de registro de pessoa jurídica não empresária. Aqui é uma pegadinha, porque vocês viram que as pessoas jurídicas elas podem ser empresária ou não empresária. E que dentro das pessoas jurídicas não empresárias, que não possuem um rol taxativo, que é um rol exemplificativo de acordo com a doutrina, e se vocês forem buscar na legislação, vocês vão ver que existem sim outros tipos de pessoas jurídicas, especialmente em lei complementar, que não está lá previsto e nem se enquadraria pelos seus requisitos do rol de pessoas jurídicas do Código Civil. Então, a gente viu no 1150 esse mesmo, né, que a exigência do reconhecimento de firma no requerimento é para sociedade. E aqui ele fala em pessoa jurídica não empresária, que engloba tanto sociedades simples quanto associações, sindicatos, empresas, as entidades culturais, religiosas, etc. Perfeito? Tudo vocês aprenderam, vocês não decoraram, né? O difícil é lembrar de tudo, porque a gente aprende e não fixa. Mas, vamos tentar. Outra questão. De acordo com o artigo 590 do Código de Normas, vejo que todas as questões, a maioria delas que eu trouxe aqui, foi com o Código de Normas, né? Porque geralmente as questões tendem a cair especificando ou o Código de Normas ou o Código Civil, principalmente quando tem diferença. Ou, às vezes, mesmo não tendo diferença, seja na prática ou na teoria, a redação nos leva à confusão. Então dificilmente os enunciados vêm abertos, ou seja, sem estipular a fonte. E quando assim o faz, nem tem nexo com a questão. Mas, enfim, de acordo com o parágrafo 1º do Código de Normas, o contrato constitutivo de pessoa jurídica, além dos indicativos legais, deverá conter o nome, o número da OAB do advogado que visou o contrato constitutivo da pessoa jurídica. Dispensados dessa obrigatoriedade, na forma da lei, as associações sem fins lucrativos, constituídas sob a forma de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, 1 minuto para pensar aí, podem buscar o fundamento, a regra, enfim. Eu preciso voltar nela, né? Eu não lembro. Não, eu preciso ler exatamente os textos para dizer, olha, se é 1, se é 2, se é 3, se não é nenhum.